Boa noite, pessoal. Nós iniciaremos agora a aula de revisão da disciplina de legislação tributária para a nossa avaliação A2. O professor Einstein vai conduzir essa aula. Obrigado, professora Aline. Boa noite a todos e todas. Nessa oportunidade, cumprimentando a todos os discentes que estão nos polos e estão nos assistindo. Nosso muito obrigado pela parceria de sempre, muito obrigado pelo carinho com quem tem tratado toda a equipe dessa disciplina, a tutoria AD, a tutoria presencial e principalmente a confiança que tem depositado em nós para a condução dessas atividades. É uma alegria muito grande estar com vocês e esperamos que estejam aproveitando ao máximo da nossa disciplina. E hoje estaremos aqui para fazer uma revisão e nos prepararmos para as atividades, a reta final da nossa disciplina. Nessa oportunidade, eu cumprimento também a toda a tutoria presencial, que também está nos polos, em contato com vocês. O nosso muito obrigado. Nós reconhecemos o quão grandioso é o trabalho de vocês, e todo dia está acompanhando, indo atrás de quem, por acaso, tem alguma intercorrência e não consegue fazer alguma atividade, sempre com muito carinho e atenção. Então, nosso muito obrigado. Estender também os agradecimentos a toda a tutoria EAD, que são os nossos olhos, a nossa voz, junto com os discentes, sempre ali com os fóruns, nas interações, na correção das atividades. Nós sabemos que, sem o trabalho das senhoras e senhores, a gente não conseguiria ter uma disciplina tão alinhada e um trabalho tão significativo. Então, o nosso muito obrigado. E aqui, então, uma vez feitos os agradecimentos e externando a nossa gratidão a todos, acho que nós podemos começar. E antes de entrarmos no conteúdo, nós temos que falar sobre atividades, sobre os exercícios. Como nós já estamos encerrando o nosso ciclo de exercícios, quem deixou de fazer qualquer exercício, responder qualquer fórum, corre e termina. Por quê? Para ficar com uma nota bacana, para reforçar os conhecimentos da disciplina e, principalmente, para fazer uma boa prova. A nossa avaliação da A2, ela está intrinsecamente relacionada aos exercícios e aos fóruns. Quem consegue fazer todos os exercícios e fóruns consegue ir bem na prova e, por consequência, quem não acompanha, quem não se dedica às atividades, vai ter uma maior dificuldade na avaliação, tudo bem? E, claro, a gente já conhece a dinâmica, a pontuação, então é essencial que quem não fez, corra e finalize o quanto antes para evitar qualquer prejuízo. E dando andamento, então, na nossa aula de revisão para A2, da disciplina de legislação tributária, o primeiro ponto que nós gostaríamos de tratar e precisamos conversar sobre é a modalidade extintiva do crédito tributário. O que é a modalidade extintiva do crédito tributário? O crédito, nós vimos o que é o crédito tributário, ou seja, alguém fez algo, essa ação que teve um fato gerador, ele gerou a constituição de um crédito tributário, ou seja, alguém tem que pagar aquele tributo. Então, eu prestei um serviço. O serviço, quando a gente presta serviço, a gente tem que pagar um imposto, né? Por aquele serviço. Logo, aquele tributo, ele está constituído, vamos imaginar que foi emitida uma nota fiscal, e tem que ser pago. E como que é realizado esse pagamento, e aí coloco o pagamento entre aspas, do tributo para ele deixar de existir, ou seja, ele ser extinto. Esse pagamento essa extinção, e aqui agora eu vou falar de extinção, essa extinção do crédito tributário já constituído, ela pode ocorrer por três formas, basicamente: pagamento, compensação e prescrição. O pagamento é a forma mais comum, onde o devedor quita a dívida tributária. Ou seja, tem que pagar
R$ 1.000 de imposto sobre serviço, o prestador de serviço vai lá e paga o imposto. Mas também existem outras duas formas, que é a compensação, que é a utilização de créditos tributários que o contribuinte tem a seu favor para quitar débitos, e a prescrição, quando é a extinção do crédito pela inércia do fisco em cobrar a dívida dentro do prazo legal, geralmente 5 anos. E como que se dá isso? Imagina que a gente tem uma empresa e paga tributos. Vou usar o exemplo que é a compensação. Imagina que você paga tributos para o Estado e desses tributos pagos, vamos imaginar que seja R$ 1.000. Você pagou R$ 1.000 de tributos para o Estado. Só que aí o Estado falou, olha, esse dinheiro que você me pagou, ele veio a mais. Eu tinha emitido uma guia para pagamento para você, mas essa guia foi errada. Aí você está com R$ 1.000 na minha mão, tá bom? Só que aí, olha só, eu vi aqui que você tem um outro imposto para pagar. Vamos imaginar que é uma empresa, né? Ó, eu vi aqui que o seu IPTU deu R$ 900 e você me pagou 1.000 a mais. Por que então eu não pego esses R$ 1.000 que você pagou e desconto naqueles 900 do seu IPTU? Tudo bem? Tudo bem. O que que aconteceu? Uma compensação. E aí, com essa compensação, ocorre a extinção do crédito tributário. Além disso, pode ocorrer também a prescrição. Vou dar um exemplo aqui. IPTU. O IPTU eu gosto de dar como exemplo porque é o mais comum dos impostos, né? Que a gente geralmente tem contato enquanto cidadão ordinário, homem comum. A prefeitura lançou o IPTU. Ok. Se ela não cobrar, ele pode ser extinto. Por isso que geralmente quando dá 3 anos, se a pessoa não pagou o IPTU, o município vai na justiça e abre uma ação, certo? Para quê? Para evitar a prescrição. E o que seria a prescrição? A prefeitura lançou o crédito tributário, ou seja, falou que a pessoa deve, mas não fez nada. E a pessoa também não pagou. Então, prescreveu. Essas três modalidades, elas são modalidades extintivas do crédito tributário. Ou seja, o crédito tributário já existe, já nasceu, está constituído, e agora ele vai ser extinto. Ele morre de vez, tá bom? Tudo bem? Esse é um ponto que a gente cobra na nossa avaliação. Deixa eu seguir. Agora, nós vamos falar sobre a exclusão do crédito tributário. A gente viu que na extinção ele nasceu e morreu. Na exclusão, a exclusão do crédito tributário ocorre antes da constituição definitiva, ou seja, antes do lançamento, e impede que o tributo seja cobrado. As duas únicas hipóteses de exclusão previstas no Código Tributário Nacional, em seu artigo 75, são a isenção e a anistia. Então, mesmo que a pessoa, antes mesmo dela ser constituída em razão daquele fato gerador, por termos dispositivos legais que dizem que aquela ação ela é isenta, não poderá ser constituído o imposto, certo? Então, imagina, por exemplo, templos de qualquer natureza. A pessoa decidiu abrir uma igreja, um templo de qualquer culto, né? Uma igreja. A pessoa abriu uma igreja, fez todo o registro dela, ela vai pagar IPTU? Não. IPTU pode ser gerado no nome dela? Legalmente, não. Por quê? Porque as igrejas e os templos de qualquer natureza, eles são isentos, certo? Eles têm essa isenção. Vou usar esse exemplo aqui da isenção, mas a gente também pode falar de imunidades, né?
imunidades tributárias também. Mas o que a gente vai conhecer aqui é a isenção e a anistia. Bom, seguindo, administração tributária. A administração tributária é responsável por promover a arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, estaduais e federais, atuando de forma integrada nos 3 níveis de governo. Então, quando a gente fala em administração tributária, a gente está falando nessa ordem de organização para a promoção e arrecadação dos tributos. Então, seja a nível municipal, estadual ou federal, eles atuam de forma integrada. Um exemplo, o Imposto Territorial Rural. A gente paga o IPTU para quem mora na cidade, mas quem mora na zona rural vai pagar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E o ITR, ele é de competência federal. O imposto vai para a federação. Só que a federação, ela delega aos estados a competência de arrecadação. Então, é o estado que acaba por recolher esses tributos. Por quê? Por causa que a gente está falando da administração tributária, os entes atuando em conjunto para a fiscalização, a arrecadação dos tributos. Além disso, nessa ideia da administração tributária, que vai ocorrer o processo administrativo tributário, que é um processo administrativo para a constituição dos tributos e o lançamento dos tributos. E no processo administrativo tributário, e aqui é importante destacar, vigora o princípio da verdade material, permitindo que a autoridade busque a verdade real dos fatos. Por quê? Porque, além de permitir que seja verificado os valores exatos dos tributos, ele também permite que a administração, em um processo administrativo tributário, evite fraudes, evite dano ao erário público e que se faça, principalmente, justiça, que é a busca desse processo administrativo tributário. Temos também a ação judicial anulatória do débito fiscal, que é a ação que é instaurada, protocolada, né, para anular um débito fiscal. Então, imagina que o cidadão se sinta constrangido com uma tributação que ele considera irregular, ilegal. Na análise do processo, o lançamento do tributo e a constituição de todo o processo administrativo, ele vai observar se houve o devido processo legal administrativo. E aí, você já deve ter observado nas aulas de direito o que é o devido processo legal, que é até mesmo na parte de direito constitucional, onde a gente conhece que o direito ele tem que seguir regras. Então, por exemplo, quando você acusa alguém, você tem que abrir espaço para ampla defesa, para ela se defender. E na ação judicial anulatória, o principal item observado é o devido processo legal administrativo para a constituição daquele tributo, para o lançamento daquele tributo, que é o ponto central dessa ação anulatória. E, por fim, a última questão da nossa prova vai tratar sobre evasão fiscal. E o que é evasão fiscal? Nós já vimos nas nossas aulas, nós já vimos nos fóruns, que é a omissão de receitas ou omissão de algum fato gerador, com o sentido de evitar a arrecadação.
E aí nós temos, por exemplo, um exemplo de evasão fiscal, a omissão de receitas, que é quando empresas não registram as vendas ou serviços prestados, reduzindo o montante de impostos, como o imposto de renda e o ICMS devido. E qual é o prejuízo disso? Reduz a arrecadação de tributos, impactando o financiamento de serviços públicos essenciais. A evasão fiscal é quando a pessoa omite algo para não pagar imposto. Eu acho que nas nossas aulas nas rotas, nesse tema eu costumo trazer como exemplo um prestador de serviço. O prestador de serviço, ele vai emitir imagina um técnico eletricista, ele vai na sua casa, faz um serviço para trocar toda a fiação da sua casa. E ele cobra 10 mil reais para fazer isso. Ele não emite nota fiscal. Por quê? Porque ele não quer pagar tributos. Ele não quer pagar o imposto sobre os serviços para o município que seria devido. Quando ele não faz isso, ele está cometendo evasão fiscal. Ou seja, ele está omitindo para a Receita, ele está omitindo para o poder público que ele prestou o serviço e que ele deveria pagar o imposto. Para quê? Para não pagar tributos, certo? Então, e a consequência disso é o financiamento de serviços públicos essenciais, que é um exemplo de evasão fiscal. Esse era o conteúdo da nossa aula de revisão. E só cabe deixar aqui uma boa prova para todos e todas. E, professora Aline, se puder parar a nossa gravação, para não estender o vídeo que nós precisamos lançar no Educa. E no mais, ficamos à disposição para sanar qualquer dúvida, comentários. Estamos aqui.